Não se trata de egos frágeis ou orgulho ferido. Trata-se de milhões de homens que seguem a vida convencidos de que sua ausência passaria despercebida. 63% dos homens acreditam aí que a sociedade não liga mais para eles, né? Realmente, um relatório, segundo o relatório do State of United Kingdom Man 2025, da Equimundo, impressionante 63% dos homens acreditam que ninguém se importa de verdade com eles atualmente. Para piorar a situação, 44% desistiram completamente de buscar relacionamentos românticos. Essas estatísticas retratam um cenário de desespero silencioso entre os homens, com a maioria sentindo que as mulheres esperam demais deles em relacionamentos, e mais de um terço dos jovens convencidos de que são inerentemente incapazes de serem amados. Isso é de partir o coração. É hora de termos mais compaixão pelos homens e abordarmos suas preocupações de frente. Uma pergunta crucial que devemos nos fazer agora é: o que as mulheres podem fazer para ajudar? Espera. Durante décadas, o progresso social priorizou o avanço de meninas e mulheres, muitas vezes em detrimento de meninos e homens. Não tenho receio de dizer isso. Não se trata de diminuir os ganhos reais na valorização igualitária dos sexos, mas de reconhecer uma consequência, espero que não intencional, a negligência das questões masculinas e a demonização de meninos e homens. Os homens estão percebendo que foram marginalizados, que suas lutas foram descartadas ou atribuídas a eles mesmos. Sistemas educacionais que rotulam meninos como problemáticos, a representações midiáticas que vilipendiam a masculinidade, a narrativa mudou para uma em que o futuro é feminino e você não precisa de um homem, retratando os homens como inimigo final. Para piorar a situação, muitas mulheres se manifestam sem perceber o dano que estão causando. Essa exposição constante à misoginia, tanto online quanto na vida real, alimenta a divisão entre os sexos, corroendo a confiança e a conexão. Mais de um terço dos jovens estão convencidos de que são incapazes de serem amados. Aí é uma matéria longa e tal, mas já deu para entender, né, do que se trata. E, enfim, é um assunto que a gente abordou muito em 2025. Tem companheiros no canal que não gostam muito de falar, mas eu entrei de cabeça, né? Pude participar de algumas lives aí com cortes de alto valor, com o Construtor Magenta, né? O Baroque, aí, gente que está há mais tempo aí circulando por esses grupos, esses ambientes masculinistas, né? Eu fui atrás, comprei os livros do The Rational Male, do Rollo Tomassi, comecei a ler, comecei a assistir podcast, tô passando, né, por uma jornada de aprendizado, tentando entender. Afinal, além de ser homem, né, casado há muito tempo, eu sou até meu perfil até um pouco diferente, né, do que se espera aí, de como tentam rotular quem participa desses ambientes e quando você frequenta esses fóruns, essas comunidades, você percebe que tem gente de todo tipo. Claro, tem muitos jovens, mas tem homens divorciados, tem homens casados também, né? O próprio Rollo Tomassi, que é considerado aí o Godfather, né? O padrinho, o papa da Red Pill, é um cara casado há 3 décadas, com filhas, né? Então acho que tem muito preconceito aí. Muita gente que se mete a falar sobre o assunto sem entender, né? Gente que prefere diminuir aí essa questão ou ignorar, mas a masculinidade não está em declínio por acaso, né, cara? Ela vem sendo desmontada, né, durante as últimas décadas, aí, principalmente depois da Revolução Feminista nas décadas de 60 aqui nos Estados Unidos, né? E a gente pode começar por um ponto aí que muita gente evita porque incomoda demais, né? Que esse declínio da masculinidade, como eu disse, ele não é orgânico, ele não é espontâneo, né? Ele não é resultado de mudanças naturais na sociedade, né? Ele foi realmente construído. A masculinidade sempre foi uma coisa que foi ensinada, né? Nenhuma civilização funcional acreditava que homens simplesmente se tornariam homens sozinhos, né, por osmose, né? Isso é uma fantasia moderna. Ou no próprio do The Rational Male, né, o homem racional, deixa muito claro isso, né, que a masculinidade ela não nasce de boas intenções, né? Ela nasce de responsabilidade, de cobrança, de hierarquia, de risco, de consequência. Né? Quando você remove esses elementos, né, o que sobra não é um homem melhor. Né? Isso começa lá na escola. Você vê o sistema público de ensino,
90% dos professores são mulheres, né? É um ambiente muito feminino. E se você não entende que o homem e a mulher são seres completamente diferentes, né? Fisicamente, biologicamente, psicologicamente, com demandas diferentes, aí fica difícil. Como é que você quer igualdade para seres diferentes, né? É muito complicado. Como é que você vai trabalhar a igualdade de direitos se os dois gêneros não têm como suportar os deveres de forma igualitária, né? As mulheres não têm como cumprir com os mesmos deveres que os homens, né? Mas elas querem os mesmos direitos. Então, é um problema, né? Quando você tenta remover esses elementos que formam, que dão essas características masculinas ao homem, o que sobra é um homem como esse que a gente está vendo, um homem desorientado, um homem feminilizado, infantilizado, um homem independente, né? E aí a mesma sociedade que transforma o homem nisso aponta o dedo para ele e classifica ele como um problema, né? Então, o mesmo sistema que fala para o homem, não, seja forte, né? Diz ao mesmo tempo para ele não ousar ser forte, né? Como se fosse um problema. Assim, é uma contradição no mesmo discurso, né? É uma das grandes contradições do nosso tempo, realmente, porque o homem ele ainda é cobrado para ser confiante, para ser produtivo, para ser emocionalmente estável, né? Para assumir responsabilidades, né? Mas o mesmo sistema, trata o homem como suspeito moral o tempo inteiro, né? Pune, o homem é muito punido nos conflitos legais hoje, divórcios, né? A nossa cultura, a cultura feminista que domina hoje, ela trata o homem, retrata o homem como um opressor em potencial. Todo homem é um opressor em potencial. Então é muito difícil você estabelecer as relações partindo disso, do ponto de vista masculino, né? Desestimula a competição, né? Entre homens, já na escola, nas criancinhas, né? Desestimula a liderança, né? O menino ele precisa se mover mais, ele precisa de atividade física. A menina pequena não tem essa demanda, o menino tem, para ele desenvolver a liderança dele, né? A coragem, para ele arriscar. Desde cedo isso é necessário, né? Tem um cara que eu gosto muito também, o Andrew Wilson, ele tem um podcast chamado The Crucible, que ele fala sobre isso o tempo inteiro, né? Ele fala que não existe virtude sem incentivo estrutural, né? Se as condições não são dadas, fica muito difícil, né? Então, as condições foram retiradas, e aí se exige do homem que ele ainda seja aquele homem com as características masculinas de antigamente, né? Você não constrói o homem forte só dizendo para ele se virar, né? Se você retira toda a base que permitia isso, né? É uma sabotagem, né? E, enfim, os homens fracos, eles não são esse homem mais fraco, mais feminilizado, ele não é um efeito colateral, né? Ele acaba sendo um ativo político, né? Porque uma sociedade composta majoritariamente por esses homens fracos, homens que têm medo do conflito, que são incapazes de se organizar, né, que são dependentes do Estado, que são emocionalmente frágeis, né, passivos. É uma sociedade muito mais fácil de ser controlada, né? É muito mais fácil uma sociedade feminina, pela questão da força, eu já falei sobre isso. É muito mais fácil de ser manipulada, né? Porque o homem forte, ele questiona, o homem forte, ele vai relutar muito mais em obedecer, né? Isso não tem nada a ver com ódio às mulheres, né? Isso tem a ver com uma dinâmica de poder. O campo educacional foi tomado, né, pelas mulheres, e tem dados que mostram isso. Os homens foram completamente excluídos. Aí você olha para qualquer universidade moderna aí no Ocidente, né? Maioria feminina entre alunos, né? Maioria feminina entre professores, maioria feminina no enquadramento aí moral, né? Em como o discurso vai ser moldado, né?
E são as mulheres hoje que definem praticamente o que pode ser discutido, essas ideias saindo desses campos aí, desses núcleos de desenvolvimento de pensamento que são as universidades, né? O ambiente universitário atual, ele patologiza comportamento masculino, né? Que são comportamentos naturais. O cara tem que pedir desculpa por ser homem, né? Essas diferenças biológicas entre o homem e a mulher não são legitimizadas, né? As pessoas não reconhecem isso dentro da universidade. Qualquer discordância, essas pessoas não têm. Ou você concorda 100% e baixa a cabeça para o que elas pensam, ou você é o Hitler. É assim, não tem meio termo, não tem não existe debate, né? Não é permitido debater. Dentro das universidades, o homem é tratado como um ser que precisa ser reeducado, né? E, enfim, e aí tem dados que, por exemplo, a maior dívida nos Estados Unidos hoje, entre pessoas físicas, é a dívida estudantil, quase 2 trilhões de dólares. A maior parte dessa dívida pertence a mulheres, né? Porque tem muito mais mulheres. Já falei 1000 vezes aqui, até 2030 vão ser 3 mulheres para cada homem nas universidades. E os homens que estão lá, esse 1 a cada 4 que tá lá, ainda é um homem passivo, um homem feminilizado, né? Então, as mulheres hoje dominam o sistema, né? Mas o sistema é um sistema problemático, né? Os homens saíram do jogo, sabe? Os homens aí estão abandonando a universidade, tem menos oportunidades no mercado de trabalho, né? O que é um problema também. Quando o homem abandona esse sistema aí, a resposta é mais problemas para a sociedade, né? Enfim, o feminismo, feminismo, principalmente o feminismo mais radical, ele nunca buscou igualdade, né? Ele buscou supremacia, né? Ele criou um ressentimento organizado. Tem aquele movimento 4B na Coreia do Sul, né? Que é um exemplo extremo, mas que revela muito, né? Você vê a situação dos homens lá na Coreia do Sul. Agora vai ter até reality show de homem sul-coreano aí buscando mulher brasileira, né? Mas a proposta desses movimentos feministas nunca é melhorar as relações, né? É romper com a realidade social, não namorar, não casar, não ter filho, não se relacionar com homens. Isso não é libertação, né? Isso é um tipo de niilismo social aí que elas tentam embalar como virtude. Toda vez que ressentimento vira identidade política, o resultado é o colapso demográfico. A gente está vendo a queda aí na taxa de natalidade. Esses países asiáticos são os que têm sofrido mais com isso, né? E essa guerra aí que já foi silenciosa e hoje é mais aberta entre os sexos, né? Nenhuma sociedade sustenta isso por muito tempo, né? Realmente... Enfim, é um problema, assim, é um problema, né? E eu fiz uma previsão na última live, que eu acho que o patriarcado vai se reerguer, né? Não porque alguém quer que isso aconteça, mas porque sistemas precisam funcionar aí, e sempre que as sociedades entram em colapso, o romantismo some, né? Esse discurso simbólico perde força, a realidade acaba se impondo. E a realidade é muito simples, as sociedades precisam de homens capazes, responsáveis, né, homens organizados, dispostos a sustentar a ordem, só que homens fortes, como eu disse, para o sistema político, eles são uma ameaça, mas são necessários também, né? Enfim, a saída não é uma guerra, né, entre homens e mulheres, né? É uma guerra contra essa mentira que foi contada, né? Porque não é sobre tirar o direito das mulheres, né? Não é sobre voltar aos anos 50, não é sobre parar de mentir mesmo, né? Parar de fingir que masculinidade é dispensável, né? Que as sociedades funcionam só com discurso, né? No The Rational Male, o Rollo Tomassi repete várias vezes que ninguém vai salvar os homens, né? Que os homens vão ter que se reconstruir apesar do sistema, não graças a ele. Né? E aí entra a questão da força, né? A gente sabe que as leis são criadas e as leis são aplicadas porque o Estado detém o monopólio da violência, e o homem, como sendo o sexo mais forte fisicamente,
Se você marginalizar um número muito grande de homens, o que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham? Se a gente tiver uma guerra realmente, vamos imaginar um cenário absurdo, uma guerra literal entre os sexos, né? Não tem jeito, os homens são mais fortes fisicamente. Mas o professor Rogério tentou refutar a minha previsão aí na última live, mas como, né? Porque não, ele falou, porque hoje em dia tem armas, né? Ninguém usa mais a força. Claro que usa, professor. Claro que usa. Para você carregar certas armas, não tem, é só olhar qual o número de mulheres nas forças armadas, nas forças policiais. É um número muito menor. E elas são muito menos capazes pela questão física, né? Não tem jeito. Então, eu acho que esse é um caminho perigoso. Eu acho que está na hora de voltar homens e mulheres dialogarem, entendeu? Eu estou falando em um nível de sistema mesmo. Não estou falando de um homem e uma mulher. Claro que as pessoas ainda se relacionam, muitas pessoas se relacionam, mas existe um problema aí, claro, e que alguém vai ter que, de algum jeito, contornar isso. Cadê? Tá aí. Butini na América falando, esse ano o canal vai ficar em primeiro nos meus mais assistidos. Boa, Butini, obrigado, cara, tamo junto. Butini que já participou aqui várias vezes. O Baroque que não participou aqui na tela, mas um dia ele vai vir, né? Um dia ele vem. Tá no inferno, abraço capeta, falando que, é melhor que ter 300 quilos ou injetar o Ozempic, né? O que é mais arriscado? O cara tem que escolher. O Márcio falando aqui, eu botei na minha cabeça que iria parar com o Monjaro e consegui. Hoje não tomo mais, agora tomo reta e peptídeos. Boa, o Márcio ele diversifica, né? As drogas, boa. O Baroque falando que continue assim. Homem que quer ser amado nos dias atuais não passa de um retardatário. Esqueça tudo. O Baroque já tá na Black, né? Black Pill. Onofre, Paulo Freire, grande filho da puta que influenciou negativamente a educação no Brasil. Tomara mesmo que as mulheres dominem mesmo, porque os homens de hoje em dia deixam a desejar. Não, você vai achar um homem bom, tio, calma. O Baroque, a sociedade precisa dos sojados que sentem calafrios comendo chicken nuggets. Acelera. Chicken nuggets é baixa testosterona. As mulheres têm os cavaleiros brancos e mangina. Seria um bom embate. Mas esses caras não procriam, né? Tá difícil.